Bem, olá, alunos do curso de História e Filosofia, Matutino Noturno, Sociologia Clássica. Nós vamos começar então mais uma aula. E eu pretendo nessa aula introduzir algumas informações e algumas análises novas e a respeito, sobretudo, das revoluções liberais burguesas, né? Lembrando que até agora nós trabalhamos com dois textos base, né? Aliás, ambos do mesmo autor, né? O Francisco José Calazans Falcon. Refiro-me ao texto O Mercantilismo e Transição e o Iluminismo, né? Os motivos pelos quais eu adotei esses textos, acho que é sabido de todos, né? Quem estava no primeiro dia de aula percebeu que eu mencionei a importância de se compreender adequadamente como é que a modernidade se estruturou e, nesse sentido, introduzir, né, posteriormente o início, né, o surgimento da sociologia. Aliás, eu disse também, vocês devem lembrar que alguns colegas costumam, ao iniciar seus cursos de sociologia, iniciarem exatamente pelas revoluções liberais burguesas, mas que eu faria um pouco diferente, recuando, né, no tempo e tentando mapear o desenvolvimento, né, da modernidade, né. Os motivos pelos quais eu adotei essa estratégia, né, que não é algo inédito, absolutamente, é que há um risco de um aluno sair de um curso desses achando que a sociologia é uma ciência que surgiu do nada, né? Surgiu apenas como uma resposta imediata às transformações desencadeadas por essas revoluções liberais burguesas. E eu, então, disse que nós iríamos começar o curso focando a estruturação da modernidade exatamente para mostrar que a, a modernidade levou, né, abriu espaço para o surgimento da sociologia, né? Então, para a aula de hoje, eu estou me baseando em um texto que se tornou clássico, tá? Um texto de um autor chamado Robert Nisbet, sociólogo já falecido, mas que teve uma grande repercussão nos meios acadêmicos, sobretudo nos anos 50, 60 e 70, né? E ele tem um livro chamado A Tradição Sociológica, que ganhou uma edição em espanhol. Inclusive, nessa versão eles dividiram em dois volumes, volumes pequenos, em que recebeu o título A Formação do Pensamento Sociológico, né? Eu tenho esses dois volumes em espanhol e esses dois volumes estão me servindo então de base, sobretudo o volume 1, para a aula que nós vamos realizar agora, né? Mas eu deixei no Google Class um texto do Ottaviani, onde ele também resgata um pouco dessa estruturação da sociologia, de modo que vocês podem ler aquele texto, que estão em boas mãos. O Ottaviani, que foi o orientando do Florestan Fernandes e colega e amigo, né, durante muito tempo de Fernando Henrique Cardoso, quando ambos romperam aí os laços de amizade. Mas enfim, antes de começar a aula propriamente dita, eu só gostaria de resgatar alguns pontos importantes que nós vimos durante o curso, né? Nós começamos o nosso curso focando
a origem ou as origens da modernidade, né? Mostrando as continuidades e descontinuidades que ocorreram na transição da Idade Média para o mundo moderno, né? Esse é um primeiro ponto que eu acho fundamental. E tentamos mostrar, na medida do possível, que entre as descontinuidades, né, nesse processo de transição, surgiu aquilo que nós poderíamos chamar aqui de individualismo moderno, né, que nada tem a ver com o individualismo tal como concebido pelos gregos na antiguidade. O individualismo moderno inaugura, de algum modo, uma etapa distinta da história ocidental, porque basicamente é o surgimento do indivíduo enquanto categoria sociológica propriamente dita, né? E nós vimos que o Renascimento foi um movimento que deflagrou esse processo, aliás, um processo de secularização cujo ápice, nós vimos, foi o Iluminismo. Então, eu pretendo hoje resgatar um pouco dessa discussão a partir do texto do Robert Nisbet e avançar para nós entendermos as revoluções liberais burguesas. Bom, então eu gostaria de começar dizendo que até o século XVIII, né, quando essas revoluções começam a pipocar, né, a maioria dos campos do conhecimento estavam, de algum modo, submetidos ao perímetro da filosofia, tá? Isto é, até o século XVIII, os grandes representantes da filosofia, né, os grandes sistemas filosóficos, abarcavam áreas do conhecimento muito distintas, né? Talvez não por acaso, né, os grandes filósofos eram também grandes cientistas, matemáticos, né? Ou seja, eram polivalentes, né? Mas a partir do século XVIII, né, começa um processo de autonomização dessas ciências em relação à filosofia, né? E no século XIX isso se expande, isso se intensifica. A sociologia é muito resultado desse processo de autonomização das ciências em relação ao campo da filosofia, não é? Nós vimos que o Renascimento inaugurou, né, e eu disse isso ainda há pouco, o individualismo moderno, né? Mas também é possível avistar outros processos que se dão no início da modernidade, em que foram determinantes no decorrer desses séculos iniciais, né, da modernidade, como, por exemplo, foi a Reforma Protestante, né? A Reforma Protestante que teve impactos, claro, obviamente religiosos, né? Mas que reforçou de algum modo esse individualismo, na medida em que Martinho Lutero, João Calvino e outros mais representantes da Reforma Protestante defendiam a livre interpretação dos textos sagrados, dos textos bíblicos, né? Então, de certo modo, após o Renascimento, nós temos uma sociedade que vai se assentar numa visão antropocêntrica de mundo, né? Diferente da Idade Média, que, como vocês sabem, estava assentada numa visão teológica, né? Numa visão teocêntrica do mundo, né? Então, o homem passa a ocupar a ordem do dia, né? Então, começa-se a cogitar a ideia de que o destino, os rumos da humanidade dependia do homem e de suas ações. Eu acho que esse é um ponto fundamental para entendermos, né, essa deflagração iniciada pelo Renascimento, né, e que inaugura de fato o mundo moderno. É claro que
soma-se a isso o advento do racionalismo também, né? E das ciências empíricas, a partir do século XVII. É um momento em que o homem passa a desvelar o mundo a partir ou das ciências empíricas, né? Ou a partir do exercício racional, né? Não recorrendo mais, ou recorrendo, né, numa dose menor, à velha autoridade teológica, né? E o Iluminismo e a Revolução Francesa, né, são resultados diretos desse processo de secularização, de laicização, cuja origem é o Renascimento, né? Inclusive o último texto que nós vimos do Iluminismo, o autor, o Francisco José Calazans Falcon, aponta isso, né? Ou seja, o Iluminismo é o ápice de um processo cuja origem mais remota é o Renascimento, um processo de secularização que vem gradualmente se dando a partir do século XV. Bom, dito isso, nós podemos afirmar que durante o século XVIII, né, o chamado século das luzes, nós já discutimos isso também, as implicações dessas terminologias, dessas expressões quanto ao iluminismo, mas vulgarmente ele é chamado de século das luzes, né? O século das luzes aguçou ainda mais, né, o papel da razão e da experimentação no processo de compreensão do mundo, né? E a ideia de liberdade, né, a ser perseguida em todos os sentidos, no sentido individual, né, no sentido, digamos, filosófico, enfim, em todos os sentidos, no sentido político, veio à tona, né, com esse desenvolvimento, né? Há, de algum modo, uma luta pela igualdade, né, que só poderia se dar numa sociedade horizontalizada e não numa sociedade verticalizada, né? Como a gente sabe, os regimes absolutistas, né, as monarquias absolutistas que foram predominantes na Europa Ocidental, eram regimes bastante hierarquizados, né, bastante verticalizados, né? E o vértice desse processo, sem dúvida nenhuma, era o monarca, era o rei, né? Então, de fato, começa a se falar em igualdade, em liberdade, já durante o século XVII. Né? O século XVIII apenas aguçou ainda mais a luta por esses princípios. De certo modo, nós podemos afirmar que as revoluções liberais burguesas, elas foram decorrência direta desse processo, né? A gente sabe muito bem, não é um segredo para ninguém aqui, que durante a época mercantilista a burguesia enricou, né? Muito em virtude da concessão dos monopólios que nós vimos durante o texto Mercantilismo e Transição, né? Historicamente, aquela fração, aquele grupo social que conquista o poder econômico, o passo seguinte é lutar pelo poder político, né? E o poder político naquela ocasião está concentrado nas mãos de uma aristocracia que ainda tem traços medievos, né? Até me lembro de ter dito várias vezes nas aulas que a França pré-revolucionária era uma sociedade ainda estamental, em grande parte, né? A não ser o terceiro estado, né, o povo, que você encontra ali uma divisão, uma complexidade maior, né? E já tem uma pequena e uma média burguesia desenvolvidas e que vão também lutar pelos seus direitos políticos, né? Então, de algum modo,
a gente pode dizer que, na medida em que essa burguesia vai enricando, vai se fortalecendo do ponto de vista econômico, ela começa a lutar, sem dúvida nenhuma, pelo poder político, né? Só que esse poder político, naquele momento, está concentrado nas mãos dessa aristocracia, dessa nobreza, né, que está alocada geralmente dentro do Estado, ocupando cargos, né? Essa máquina gigantesca que era o Estado absolutista, que, como nós vimos, só poderia ser sustentado através dos impostos que o rei cobrava dessa mesma burguesia, né? Então esse é um fato importante de se destacar. Nós vimos também que há um determinado momento do século XVIII que alguns pensadores começam a, a, a questionar essa estrutura de poder, a fazer questionamentos, né? E de fato esses questionamentos vão se converter em críticas muito severas, né? E críticas que ganham uma versão, digamos assim, filosófica e que foi representada, como vocês sabem, pelos filósofos, né? E aí nós tivemos os filósofos franceses saindo na frente nesse processo, né? Voltaire, Diderot, D'Alembert, o próprio Rousseau, que não era francês de nascimento, mas que teve toda a sua trajetória feita, né, ali na França. Na Alemanha nós tínhamos o Kant, né? Então você tem ali de alguma forma um clima intelectual muito hostil àquela estrutura verticalizada, né? E essas ideias e esses princípios, né, esses valores começam a circular pela Europa. Não por acaso, alguns monarcas, tentando evitar um prejuízo maior, começam a adotar alguns desses princípios, que é aquilo que o Francisco José Calazans Falcão chama de despotismo esclarecido, né? Ou seja, para manter o regime despótico, né, o regime monárquico absolutista em vigência, o rei fez algumas concessões, né? Mas o fato é que esse processo todo demarca a passagem da transcendência à imanência, né? E a burguesia vai se fortalecendo e vai se tornando o principal ator social e promotor das revoluções que virão ainda no final do século XVIII, né? E muitos autores apontaram esse papel importante da burguesia, reconhecendo seu caráter revolucionário, né? O principal deles, sem dúvida, foi Marx, né? Ou seja, Marx, já no século XIX, afirmava com todas as letras que a burguesia foi uma classe revolucionária, mas que a revolução burguesa, ela foi uma revolução limitada, uma revolução puramente política e não uma revolução com vistas a emancipar a humanidade como um todo, né? Ou seja, uma vez no poder, a burguesia vai proceder, agir exatamente como a antiga aristocracia que ela destituiu, né? Então, esse é um primeiro ponto que eu acho que vale a pena aqui ser ressaltado, né? Bom, quando a gente fala em revoluções burguesas ou liberais, nós basicamente lembramos de duas. Aqui, sem dúvida nenhuma, foram as mais importantes: a Revolução Industrial, né, e a Revolução Francesa. São revoluções muito diferentes, né? O Eric Hobsbawm, historiador britânico, ele tem um livro chamado A Era das Revoluções, e ele dedica a cada uma dessas revoluções um capítulo, né? Mas tem um capítulo dedicado à Revolução Francesa, e logo no início desse capítulo,
logo acho que no primeiro parágrafo, ele diz uma coisa que eu acho que vai valer muito para a gente pensar essas duas revoluções. Ele diz o seguinte, ele diz, olha, a Revolução Industrial foi a maior revolução econômica de todos os tempos, enquanto a Revolução Francesa foi a maior revolução política de todos os tempos, né? Ele não diz exatamente com essas palavras, mas a ideia é essa, né? Quando ele diz que a Revolução Industrial foi a maior revolução econômica de todos os tempos, ele na verdade está se referindo ao fato de que a Revolução Industrial ela se constituiu pelo advento da maquinofatura, né? Ou seja, a máquina passa a ocupar um papel determinante dentro do sistema produtivo, né? É o período das grandes fábricas, né? Das máquinas a vapor inicialmente, né? Então, de fato, isso dinamizou muito a produção, né? E tanto do ponto de vista quantitativo quanto do ponto de vista qualitativo, isso vai ser o primeiro passo para a consolidação do modo de produção capitalista, né? Ou seja, essas fábricas começam a produzir em larga escala e, de fato, você começa a produzir uma riqueza como nunca se produziu na história da humanidade, né? A burguesia que já era rica vai ficar ainda mais rica. A Revolução Francesa, por seu turno, quando ele diz que a Revolução Francesa foi a maior revolução política de todos os tempos, de fato, penso que ele tem razão, né? Porque, de algum modo, a Revolução Francesa, né, questionou as bases ontológicas que davam sustentação às monarquias absolutistas e abalou essas certezas e de fato demoliu algumas monarquias na Europa e colocou em pauta valores, princípios dos quais nós ainda hoje somos tributários, né? Então, a Revolução Francesa, que falava em igualdade, liberdade, fraternidade, que instituiu as noções de cidadania e de democracia numa acepção moderna, né? Essa revolução, sem dúvida nenhuma, consolidou esses princípios, que são princípios hoje inquestionáveis, né? Inegociáveis para o homem contemporâneo, né? Pelo menos para a maioria dos homens e mulheres contemporâneos, ninguém questiona, né, a importância da cidadania e da democracia, né? Então, essas revoluções elas vão ser responsáveis pela consolidação do modo de produção capitalista, por um lado, e pela ascensão da burguesia às esferas de poder, né? Então, esse é o primeiro ponto que eu acho que é importante destacar aqui, né? Bom, a industrialização, que vai se dar inicialmente na Inglaterra, mas que vai se espraiar para outras regiões, como é o caso da Bélgica, Holanda, né? Enfim, França posteriormente, mais tardiamente a Alemanha. Mas o fato é que a Revolução Industrial, o processo de industrialização está muito vinculado ao processo de urbanização, né? Veja-se que, por exemplo, até o século XVIII, a grande maioria da população europeia vivia nos campos, vivia na zona rural. As chamadas zonas urbanas, as grandes cidades, eram poucas e, enfim, muito menos adensadas em termos demográficos do que em comparação com o campo. Vamos dar um exemplo que é o exemplo da França. A França, até o século XVIII, 80% da população francesa habitava a zona rural. Só 20% habitava
os grandes centros, que no caso da França estava resumido a Paris, né, e alguma outra cidade. Mas já no século XIX isso vai mudar. Então, o processo de industrialização está muito vinculado ao processo de urbanização, sendo até difícil saber, né, se há uma relação de causa e efeito entre um e outro, né? Eu acho que são dois processos que se desenvolvem concomitantemente, né, que se retroalimentam. A industrialização leva à urbanização e a urbanização leva à industrialização. Agora, é claro que quando esses processos começam a se dar na Europa, né, de uma maneira muito acelerada, talvez esse seja o ponto fundamental, né, são processos que se dão de maneira muito acelerada, isso vai ocasionar uma série de modificações, de transformações, e a gente sabe, né, nem tudo é positivo quando isso acontece, né? Claro, há coisas positivas, mas há também muitas coisas negativas, como tudo na vida, né? E do ponto de vista das coisas negativas, né, a gente pode dizer que uma série de problemas desponta desse processo de industrialização e urbanização acelerados, né? É possível afirmar que o mundo europeu não seria mais o mesmo depois da Revolução Industrial, né? É preciso que se tenha isso em mente, né? E para quem estava vivendo lá naquele momento, né, acompanhando esse processo, de fato não deve ter sido fácil, né? Porque pensem o seguinte, até a percepção do tempo se modificou drasticamente, né? Antes da Revolução Industrial, antes das revoluções liberais burguesas, portanto até o final do século XVIII, a percepção do tempo era quase cíclica, né? Por quê? Porque, enfim, grande parte da população, como eu disse, vivia nos campos, né? E se orientavam muito pelos próprios ciclos naturais, né? Ou seja, parecia que o dia de amanhã era a repetição do dia anterior, né? Do dia de hoje, né? Então havia uma circularidade, né? Uma rotina, uma mesmice, né? E de repente, com a Revolução Industrial, a concepção de tempo se altera drasticamente, né? Porque no interior das fábricas, né, tudo é controlado pelo tempo, né? A produção ela é tutelada pelo tempo, né? Não por acaso, no mundo que a gente vive, que é um mundo capitalista, o tempo é dinheiro, né? Como diz a frase popular, né? E não por acaso também, né, o famoso filme de Charlie Chaplin, Tempos Modernos, a primeira imagem que aparece no filme é um relógio. Isso não é por acaso, né? Embora o filme do Chaplin faça alusão a um outro momento, né, não necessariamente um momento que nós estamos trabalhando, não é no século XIX que o filme do Chaplin se dá, é início do século XX, mas o Chaplin percebeu isso, ou seja, no capitalismo o tempo é dinheiro. Então a percepção do tempo após a Revolução Industrial se modifica, se altera, né? Porque ela deixa de ser uma percepção cíclica e passa a ser uma percepção linear, né? Ou seja, é como se o tempo fosse, enfim, algo que se esvaísse, né? Não uma circularidade. Então, essa percepção do tempo que se altera com a Revolução Industrial, isso já é algo extremamente pesado, né? Porque vocês imaginem aqueles homens e aquelas mulheres que até bem pouco tempo acompanhavam uma certa mesmice, uma certa rotina, né? Que se baseavam ali nos ciclos naturais e de repente estão jogados no interior de uma fábrica
operando máquinas, tendo que bater metas, tendo que cumpri-las, né? Em tempos recordes, né? Enfim, foi um momento muito difícil da história da humanidade, da história europeia em especial, né? E também não é por acaso que muita gente enlouqueceu naquele momento, né? Os manicômios, nesse momento, ficavam cheios assim, de pessoas que, de tanto trabalharem no interior das fábricas, repetindo movimentos, né? Tal como no filme do Chaplin, embora, como eu disse, o filme do Chaplin remete ao século XX, que acabavam tendo problemas de saúde mental, né? Hoje, a gente sabe que qualquer indivíduo faz 2, 3 coisas ao mesmo tempo e estamos acostumados com essa loucura, mas naquele momento nem todos se adaptaram e evidentemente os manicômios ali receberam muitos trabalhadores da indústria que não suportavam essa mudança na percepção do tempo. Inclusive há um quadro, né, uma tela do Edvard Munch, né, O Grito, que é bastante emblemática nesse sentido, né? Não que o Munch tenha pintado essa obra que se tornou clássica em virtude da Revolução Industrial, né? Mas mostra um pouco do que eu estou falando, ou seja, desses manicômios cheios. Eu estou me referindo àquela tela que tem uma figura enigmática, distorcida, indefinida, em cima de uma ponte gritando, né? Que era uma ponte sob a qual o Munch passava quase todos os dias, e no final dessa ponte havia um manicômio e ele escutava os gritos, né, dos loucos. Então ele pinta essa tela, né, que é uma tela que dá uma impressão um tanto quanto desesperadora, né? Aquele grito parece ser um grito de desespero, né? E de certo modo foi o que aconteceu nesse processo de urbanização e de industrialização acelerados que acometeu a Europa, né? Um outro ponto importante que eu acho que a gente pode ressaltar aqui é o surgimento de uma vida urbana que também acarretará uma série de dilemas, né? Por exemplo, há um aumento no número de crimes, né? Com o processo de urbanização e de industrialização, a criminalidade, que não era tão comum no período imediatamente anterior, ela existia, como sempre existiu, mas não nas escalas, né, que ela veio alcançar depois da Revolução Industrial, mas o número de crimes aumentou muito. A marginalidade, né, sobretudo entre jovens e crianças, trombadinhas, enfim, que eu acho que é um pouco retratado no livro Oliver Twist, né? Essa criminalidade crescente, né, entre crianças e jovens, né? A prostituição, né? Muitas mulheres, para poder ganhar a vida, começam a se prostituir, né? É claro que a prostituição é muito antiga, né? Mas ela se intensifica com o processo de urbanização e de industrialização, né? Isso está muito bem retratado em vários textos literários de época, né? Crime e Castigo de Dostoiévski é um deles, né? Tem uma personagem no livro que é uma prostituta. Você tem o problema do alcoolismo, né? Os trabalhadores acabavam se entregando à bebida diante de uma vida tão dura, né? Então, há um texto que eu acho que ele é fundamental para a gente entender o que foi ou o que foram essas transformações aceleradas, né? E esse texto foi um estudo empírico, um estudo de campo, literalmente, levado a cabo por Friedrich Engels, né? Talvez
seja o primeiro livro de sociologia do trabalho que a gente conheça, né? Eu não estou aqui querendo polemizar, mas talvez seja o primeiro livro de sociologia do trabalho. Por que eu estou dizendo isso? Porque o Engels era filho de um bem-sucedido industrial. Então ele conhecia exatamente os mecanismos de funcionamento de uma fábrica, e houve um tempo em que ele viajou para Manchester, né, na Inglaterra, e ali ele iniciou um trabalho de observação das classes trabalhadoras na Inglaterra. E essas observações e anotações que ele foi fazendo, e até entrevistas, né, conversando com um, conversando com outro, resultou, né, no livro As Condições da Classe Operária na Inglaterra. Esse é um texto, a meu ver, fundamental, que mostra um pouco da crueldade a qual os trabalhadores dessa indústria incipiente foram submetidos, né, no início desse processo. Só para nós termos uma ideia, e isso eu acho que é importante que se diga, nós tivemos fábricas que chegaram a trabalhar de 16 a 18 horas por dia, né? Então era um momento muito complicado, né? Ou seja, trabalhava-se demais e vivia-se de menos. Praticamente o trabalhador ficava metade do dia dentro da fábrica e outra metade descansando para voltar à fábrica outro dia, né? Ademais, ele vai mostrar que no interior das fábricas você tinha uma presença maciça de crianças e mulheres. Por quê? Porque as mulheres podiam realizar trabalhos, enfim, às vezes um pouco mais leves que os homens, mas ganhavam muito menos do que eles, né? E as crianças, e aqui eu estou falando de criança mesmo, não é adolescente, crianças de 6, 7 anos, faziam trabalhos leves e ganhavam ainda menos, né? Mas era a forma que se tinha de sobreviver, e às vezes famílias inteiras estavam situadas no interior de uma fábrica, né, trabalhando por horas a fio, sem um descanso remunerado, sem leis trabalhistas que as protegessem, né? Então eles estavam submetidos a um regime muito duro, muito difícil. E o Engels tem o mérito de mostrar isso, né, de revelar isso nesse estudo que eu estou mencionando, né? Então foi uma época em que os padrões de comportamento, as relações societárias, elas se alteram drasticamente em virtude desse processo acelerado que foi a Revolução Industrial, né? Bom, é claro que numa situação como essa, eu acho que esse é um ponto fundamental, se começa a questionar esses problemas, porque é claro que esses trabalhadores, num determinado momento, diante de uma exploração do trabalho tão grande, porque os burgueses, os patrões, eles acreditavam que estavam fazendo o bem para esses trabalhadores, né? Tem até um filme que eu exibi para uma das turmas, para a turma da manhã não. Pretendo exibi-lo ou pelo menos deixar o link no Google Class, que é o Dance, um grito por justiça, né? Embora o filme seja ambientado na Bélgica, né, e não na Inglaterra, mas ele é muito fiel àquilo que o Engels descobriu no seu estudo sobre a classe operária inglesa, né? O que aconteceu na Inglaterra aconteceu em outros cantos da Europa, ou seja, os trabalhadores estavam submetidos a condições de trabalho muito difíceis, né? E isso, obviamente, trouxe uma série de problemas, né, sociais, né, como eu já disse aqui, alcoolismo, prostituição, criminalidade, né, a própria constituição social da loucura, né? Então,
a um determinado momento que essa classe trabalhadora vai começar a se organizar e lutar por melhores condições de salário, por melhores condições de trabalho, por melhores condições de vida. Então a Europa vai entrar em efervescência, né? Vai entrar numa convulsão social. E naquele momento, o trabalho, né, as questões do trabalho eram tratadas como questões de polícia, né? Em outras palavras, quando os trabalhadores se rebelavam, né, acabavam se tornando alvo da truculência do Estado, né, que é um Estado, nesse momento, burguês, e que tenta resguardar essa ordem burguesa de todas as maneiras, né? Então, isso faz com que haja um clima de muito conflito, né? Os conflitos sociais se alternam, se alternam não, eles crescem, né? Eles se potencializam, né? E basicamente nesse sentido a classe burguesa, enfim, só cabe a ela usar a truculência, né, para tentar manter a ordem social. Então isso vai fomentando ainda mais um clima de insegurança, de conflito, né? Essa conflituosidade vai, enfim, se aumentar, né? Por que eu estou dizendo isso? Por que isso é importante? Porque nesse momento é que começa a se pensar nas questões sociais com mais profundidade, né? Tentando compreender esse processo. Ou seja, como é que chegamos até aqui, né? E como solucionar esses dilemas, né? Como solucionar esses problemas. E aí, de fato, é que se institui a necessidade de uma nova ciência que dê conta de compreender esses processos, né? Esses processos de conflito, de consenso, né? De ordem social, de desordem social, né? De anomia, né? E, de certo modo, é aqui que entra a sociologia, né? A sociologia é resultado direto dessas transformações radicais pós-Revolução Industrial e pós-Revolução Francesa, né? Ou seja, tentando compreender isso. E é muito interessante porque os autores que vão se dedicar à estruturação dessa ciência social, né, que a gente vulgarmente chama de sociologia, né, o estudo dos sócios, né, ou seja, da sociedade, eles vão, obviamente, tomar posições muito distintas, né? E aqui eu me remeto ao texto do Robert Nisbet, né? O Nisbet afirma que a sociologia, quando ela surge diante de um quadro ideológico que, de algum modo, vai se estruturando, né? E ele fala o seguinte, ele diz, olha, há três grandes ideologias políticas que vão, de algum modo, permear a sociologia, né? E de algum modo, essas ideologias políticas se converteram nos ismos, que a gente está tão acostumado, né? Mercantilismo, iluminismo, né? Então ele vai falar de um conservadorismo, né? Eu já vou falar disso, né? Mas o conservadorismo é uma ideologia que desponta no século XIX, né? Ele vai falar do liberalismo, né? Que é até anterior, mas que no século XIX ganha uma versão econômica. Ele vai falar do radicalismo. Então essas três ideologias, conservadorismo, liberalismo e radicalismo, vão estruturar o quadro ideológico sobre o qual a sociologia vai se erigir, né? Bom, o que ele está chamando de conservadorismo, né? O conservadorismo é uma ideologia política, né? Embora alguns conservadores não gostem dessa expressão ideologia, mas eu já vi alguns conservadores
inclusive, enfim, defendendo essa expressão, né? Adotando essa expressão. Cito aí o João Pereira Coutinho, autor português que escreve na Folha de São Paulo, que é abertamente conservador. O conservadorismo ele surge, na verdade, no final do século XVIII, durante o processo da Revolução Francesa, né? E ele surge com um autor anglo-irlandês chamado Edmund Burke, né? O Burke foi um parlamentar britânico que acompanhou à distância o desfecho da Revolução Francesa, que, como nós sabemos, num determinado momento, ela saiu de prumo, né? Então houve uma truculência muito grande num período que ficou chamado de terror, né? E é interessante notarmos como o Burke se posiciona, né? Ele escreve um texto que se tornou clássico, intitulado Reflexões sobre a Revolução na França, questionando e criticando o desfecho da Revolução Francesa, né? E ao mesmo tempo fazendo uma defesa das instituições e das tradições que foram destruídas pela Revolução, né? Então é ele que inicialmente argumenta que se essas instituições, esses valores, essas tradições existiram até ali é porque elas foram testadas pelo tempo e mereciam estar ali, e que os processos revolucionários, né, que na visão dele eram processos perigosos, destruíam tudo isso, mas não colocavam absolutamente nada no lugar, ou seja, era um mundo novo que estava por se construir, mas não sabia-se muito bem o que viria, né? Era quase um tiro no escuro, né? Um passo em falso, né? Essas ideias do Burke tiveram repercussão inclusive na França, né? Então alguns autores franceses como Bonald, Chateaubriand, né? De Maistre também vão adotar essa leitura, até com uma versão mais reacionária, querendo resgatar a antiga monarquia absolutista, coisa que o Burke não defendia, mas que esses conservadores reacionários vão defender, né? O conservadorismo foi e é ainda uma ideologia importante, com repercussões. Hoje, o que a gente chama de conservadorismo não tem muito a ver com aquele conservadorismo burkeano, né? Hoje a gente tem uma outra versão do conservadorismo que Burke não concordaria, né? Até porque o Burke não só criticava os processos revolucionários, como também criticava, né, os princípios liberais, né? O que nós temos hoje é uma conjunção de princípios liberais e conservadorismo que vulgarmente se chama de nova direita, né? Bom, mas o conservadorismo foi uma ideologia importante, como eu disse. O liberalismo, por sua vez, é uma ideologia que desponta no século XVII, numa versão política. Talvez o primeiro grande liberal nesse sentido tenha sido John Locke, e a obra que, de algum modo, a representação maior desse processo é o segundo tratado sobre o governo civil, né? Onde ele defende um liberalismo político, na medida em que ele está defendendo a propriedade privada, né, os direitos individuais e tudo mais. Mas no século XVIII e XIX, esse liberalismo político se converte em liberalismo econômico, né? E aí entra a figura, né, ou as figuras de alguns economistas que são conhecidos como economistas clássicos, né? Say, David Ricardo, Adam Smith, né? Enfim, são economistas que vão defender a ideia de que a economia tem leis próprias de funcionamento, tem a sua própria dinâmica, né? E a gente até viu isso no texto do mercantilismo, né? Eles criticam o mercantilismo exatamente por conta da intervenção
do Estado nas questões econômicas, o que eles acham um absurdo, né? E nós temos também uma terceira ideologia, que é o radicalismo, né? E aqui muita coisa entra nessa rubrica, tá? Então, quando nós falamos de radicalismo, estamos falando de um monte de coisas, né? Mas, em geral, as ideias radicais são ideias que questionam aquela estrutura social, aquela estrutura de poder, né? Então, caberia aqui o anarquismo. O anarquismo seria posto aqui dentro dessa rubrica do radicalismo. Seria posto aqui o socialismo utópico, né, que se desenvolveu sobretudo na França. O ludismo, né, que também foi uma ideologia que desponta, mas não tem muita repercussão assim, em termos históricos, né, não se prorrogou, mas que o ludismo de alguma forma defendia a destruição das máquinas, né? Então fábricas eram invadidas, quebradas, e aquilo que a gente pode chamar de socialismo científico, que está muito identificado à figura de Karl Marx e Friedrich Engels, né? Então são, enfim, ideias radicais no sentido de que defendem uma transformação profunda daquela estrutura. Então, o Robert Nisbet mais ou menos argumenta que a sociologia tem como pano de fundo, né, ela vai se constituindo, tendo como base essas ideologias aí, né? O conservadorismo, o liberalismo e o radicalismo, né? E aí, a depender do sociólogo, depender dos seus pressupostos, ele pode, enfim, tender mais para uma posição conservadora, para uma posição radical, uma posição liberal, né? É claro que isso são rubricas, né? São paradigmas que não podem ser levados muito a sério, né? Então, desde já eu peço que vocês tomem cuidado com essas denominações, porque elas podem funcionar como espécies de etiquetas adesivas que grudam em autores, e é difícil depois você tentar desconstruir a imagem que se faz de um determinado autor, né? O que eu estou querendo dizer com isso? Tem um livro chamado História e Teoria Social, do Peter Burke, que não tem nada a ver com Edmund Burke. Peter Burke está vivo e tal. Inclusive é casado com uma brasileira e lecionou aqui no Brasil. E nesse livro, História e Teoria Social, ele fala desses paradigmas, que são os rótulos. Ah, fulano de tal é radical, ciclano é liberal, né? O Beltrano é conservador, né? Ele diz que são paradigmas, tem uma validade didática, porque mais ou menos se entende, né, o que se quer dizer quando, por exemplo, se diz, olha, o Weber é um liberal, Marx é um radical, né? Mas a gente tem que tomar muito cuidado, né? E aí eu cito um outro autor, que é o Anthony Giddens, né, um sociólogo britânico, que ele vai mais longe ainda do que o Peter Burke, né? Ele diz, olha, realmente são paradigmas, mas a gente tem que tomar muito cuidado pelo seguinte motivo, né? Os clássicos da sociologia beberam, de algum modo, de inúmeras fontes, e às vezes fontes muito contraditórias, né? Eu vou dar um exemplo que eu acho que vai ficar bem claro, né? Se você pegar um autor como, vamos imaginar aqui, Simon, o Saint-Simon, que é considerado um autor vinculado à tradição do socialismo utópico francês, e que era um industrial, né? O Saint-Simon ele vai influenciar correntes muito diferentes de pensamento, né? Então é possível acompanhar a influência de Saint-Simon no positivismo de Auguste Comte, que é tido como um autor conservador, mas também autores como Marx, né, que com o seu socialismo científico superam, ou pelo menos pretendiam superar o socialismo utópico, né?
Então a gente tem que tomar um certo cuidado, porque esses rótulos podem engessar a compreensão que se tem sobre um determinado autor. O fato é que, entre os clássicos da sociologia, né, que a gente não estudou ainda, vai estudar, todos eles, de algum modo, acabam bebendo em fontes muito diversas, né? Então fica muito difícil se estipular um rótulo de uma maneira assim tão taxativa. Ah, fulano de tal é radical, fulano de tal é conservador, né? Fulano de tal é liberal, né? Mas, de certo modo, o Nisbet diz, olha, a sociologia vai se constituindo, tendo como pano de fundo pelo menos esses três grupos ideológicos, né? De fato, cada autor vai pegando daqui ou dali, desta ou daquela ideologia, elementos para pensar a sociedade. O fato é que a sociologia ela surge nesse momento tentando compreender a ordem social europeia, né, que estava em convulsão, né? Então, o Carlos Benedito diz que, não tem um livrinho do Carlos Benedito que é o Martins, né, Carlos Benedito Martins, o que é sociologia. Ele diz, olha, a sociologia quando ela surge conservadora, por exemplo. Porque diante de uma disfunção social, de uma anomia social, de uma convulsão social tão grande, né, ou seja, de uma desordem, os primeiros sociólogos vão tratar exatamente de defender uma ordem social, né? Mas depois outras leituras vêm contribuir, né, com essa primeira leitura ou versão da sociologia. O fato é que a sociologia surge tentando dar conta disso, tentando compreender o que está acontecendo na Europa. Tenta, obviamente, enfim, entender, né, por que a Europa tinha, enfim, ficado de cabeça para baixo, né? Então, eu acho que a sociologia acaba, de algum modo, surgindo como uma necessidade de uma sociedade moderna que veio se transformando desde o Renascimento, passando pela época mercantilista, pelo Iluminismo e depois com essas revoluções liberais burguesas, e chegou um momento que realmente as coisas ficaram muito confusas na Europa, né? Então era necessário uma ciência específica que se dedicasse à compreensão desses dilemas, né? E, na medida do possível, apontar soluções, né? Que não é o papel, de fato, da sociologia. Claro que se ela contribui para uma solução, e ela pode até contribuir, né? Os estudos sociológicos, eles desvendam uma série de questões sociais que, obviamente, permitem ações num sentido contrário, no sentido de reversão de um dilema, de um problema, de uma situação qualquer, mas o fato é que o sociólogo ele não tem grandes poderes de transformação, né? Se fosse assim, a sociologia seria uma ciência quase obrigatória e mágica, né? Mas, enfim, o papel da sociologia é muito mais o de compreender o que está acontecendo, né? Compreender as causas, né? Enfim, dos problemas sociais, né? Das transformações sociais. E, como eu disse, na medida do possível, apontar alguma solução, mas não necessariamente, né? Ela tem esse poder, né? Mas eu acho que por hoje é só. Eu acho que a gente chegou numa parte do curso que me parece a gente já está começando a entrar no campo sociológico propriamente dito, né? A gente na próxima aula, pelo menos é o que eu pretendo, mostrar como a sociologia foi se estruturando, né? Então a gente já sabe por que a sociologia surgiu, mas como ela foi se estruturando. E eu vou falar de uma coisa, só vou deixar vocês com né, uma pulga atrás da orelha, né? Mas eu vou retomar isso na aula seguinte, que a sociologia, na sua origem, ela foi muito influenciada pelas ciências naturais, em especial pela biologia.
Quando eu digo isso, geralmente aos alunos, os alunos ficam, né, assim, um pouco assustados, né? O que a biologia tem a ver com a sociologia? São áreas completamente distintas, mas de fato as ciências naturais acabaram servindo como espelho para as ciências sociais, né? E aí na próxima aula eu pretendo mostrar que vinculação foi essa, né? Por que a biologia foi tão útil, pelo menos na origem da sociologia, e como que ela contribuiu de alguma forma para a estruturação da sociologia. Eu acho que por hoje é só, espero que tenham acompanhado a aula e gostem da aula, né? Essas aulas estão sendo feitas nesse caráter emergencial, mas eu quero deixar bem claro para vocês que eu estou fazendo essas aulas com muito carinho, tá? Para vocês e com muita seriedade também, né? Mas eu sei que vocês reconhecem isso, né? Vamos superar essa anomia que nós estamos vivendo. Obrigado.